Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 8, da fase inicial de síntese, área sistema. Pedro e o desafio invisível do Otávio. Aqui é o Caldi, muito bom estar de volta hoje no episódio 8. Muito obrigado a todos pelas sugestões e perguntas que tenho recebido. Estou continuamente refletindo na melhor forma de comunicar os conceitos, para que você possa entender e aplicar a ciência disponível na direção de uma vida plena. Hoje, continuarei reforçando alguns pontos já discutidos nos episódios sobre cognição moral, colaboração e halo-cuidado. Gostaria de ilustrar o que descrevi com a história do Pedro e do Otávio. Otávio é um engenheiro brilhante, de 31 anos e trabalha em uma multinacional. Ele tem excelentes qualificações, atualmente liderando um grupo de engenheiros coordenando a implementação de vários projetos no interior de São Paulo. No trabalho, Otávio tem a reputação de ser muito inteligente e tecnicamente muito bem capacitado. Porém, cultiva um ambiente competitivo e tem dificuldade de reter talentos. Recentemente, perdeu mais uma engenheira que deixou a companhia. Ele não sabe receber críticas, frequentemente fica na defensiva, está recebendo suporte do RH para desenvolver-se como líder. A queixa mais comum das pessoas que reportam para ele é que ele não escuta e tem dificuldade de reconhecer quando está errado. Seus pares o consideram muito competitivo. A chefe dele é uma líder brilhante que foi recrutada recentemente para a companhia. Ela não o conhecia previamente e está trabalhando para desenvolver a capacidade dele na colaboração. Porém, acredita que o Otávio não confia nela. Otávio se sente isolado, o que contribuiu para aumentar a ansiedade e a competitividade dele, pois acredita que está sendo perseguido no trabalho por ser muito inteligente. Na vida pessoal, está casado há 3 anos e a esposa reclama da falta de intimidade e de diálogo. Otávio tem poucos amigos que jogam futebol com ele e sempre acabam num bar bebendo cerveja. Ele não tem intimidade profunda com nenhum deles e satirizam uns aos outros e competem entre si. Várias vezes Otávio chegou em casa bêbado. Nos momentos em que ele não está trabalhando, ele gasta bastante tempo nas mídias sociais, gosta de jogar videogame e assistir jogos de futebol. Otávio não conseguiu construir uma relação mais íntima com a família da esposa, com uma relação superficial e formal com todos. Ele foi educado em uma família católica, porém não pratica nenhuma religião atualmente. Também não pratica nenhuma atividade física além dos jogos de futebol eventuais. Enquanto isso, Pedro é um engenheiro de 32 anos que trabalha na mesma companhia que Otávio. Pedro é calmo, confiante e sempre muito presente. Ele é muito respeitado dentro da companhia. Seu time está se desenvolvendo bem e alguns estão sendo considerados para promoções. Todos no time admiram e respeitam o trabalho de Pedro. Eles se reúnem sempre e conhecem as famílias uns dos outros. O time é formado por um grupo de 6 homens e 4 mulheres, onde todos se sentem respeitados e ouvidos, porém sabem que Pedro é minucioso quando necessário e também mantém altas expectativas de responsabilidade e qualidade no trabalho. Ele é muito cuidadoso para manter um ambiente colaborativo, pois apesar de ser sempre gentil, é firme quando necessário. Todos se sentem muito à vontade de falar o que pensam, pois o chefe não entra na defensiva. Uma característica bem evidente no trabalho é que Pedro faz muitas perguntas e escuta as respostas com paciência. Busca entender cada aspecto com cuidado
conversando, explorando ideias e perspectivas. Isto cria um ambiente de muita transparência nas atividades de todos dentro do time, além de estimular a criatividade e a qualidade. O chefe do Pedro o considera um grande talento e está trabalhando no desenvolvimento dele para a próxima posição executiva. A capacidade de liderar colaborações produtivas e criativas, combinada com a habilidade de desenvolver pessoas, chamou a atenção dos líderes da empresa para o talento do Pedro. Pedro se casou há 4 anos e mantém uma relação íntima e saudável com a esposa. Eles são grandes amigos e conversam abertamente, sem medo de se mostrarem vulneráveis um para o outro. Eles se conheceram praticando yoga há muitos anos e continuam esta prática até hoje. Pedro adora a yoga, pois sente que o ajuda a se conectar com o corpo, reduz a ansiedade, além de ser um grande exercício físico. A esposa do Pedro é veterinária e adora animais. Ambos colaboram juntos como voluntários nas atividades relacionadas a um abrigo de animais da região, onde fizeram vários amigos. O casal conversa bastante a respeito da importância das amizades e estimulam um ao outro a cultivar estes amigos. Apesar da esposa não ser religiosa, Pedro vai à missa todo domingo, onde mantém vários amigos de longa duração com atividades voluntárias na igreja. A relação do Pedro com a família da esposa é excelente, devido à paciência e o respeito que ele sempre teve por todos. A esposa é muito grata ao marido, pois tem consciência de que a família dela não é fácil. Pedro tem uma relação de amizade muito grande com o irmão e frequentemente é consultado por amigos e colegas para dar conselhos pessoais e profissionais. Estes exemplos fictícios ilustram 2 pessoas em pontos extremos. Pedro cultiva uma cognição moral disciplinada, está em sintonia com o corpo, se sente conectado espiritualmente através da sua prática religiosa, mantém relações íntimas e significativas em uma vida social rica com a família, a esposa e os amigos. Sabe desenvolver um ambiente de colaboração rico e produtivo, participa de várias iniciativas como voluntário em uma rede de colaboração ampla. Ele cuida de si mesmo enquanto cuida das outras pessoas ao seu redor, ou seja, equilibrando o auto e o alo-cuidado. Pedro está em sintonia com os fundamentos da natureza humana, conectado e em equilíbrio com o sistema ao seu redor. Otávio não tem uma conexão de qualidade em nenhum dos principais aspectos do sistema. Sua socialidade é superficial e medíocre, com uma reputação ruim. Ele não sabe colaborar, pois não consegue enxergar a perspectiva das outras pessoas. O fracasso na habilidade da colaboração se reflete também no comportamento competitivo e paranoico. Considerando que ele se sente isolado, não é de se surpreender que suas preocupações se tornem cada vez mais egocêntricas, não permitindo que ele desenvolva uma cognição moral ou dedique tempo para cuidar do bem-estar de outras pessoas. Criar um ambiente competitivo com a sensação de que está sendo perseguido irá gerar um círculo vicioso de comportamento, no qual Otávio se isola porque está com medo e está com medo porque se isolou. O isolamento e o medo o fazem entrar no modo sobrevivência, como se o ambiente estivesse contra ele. Otávio está perdido e isolado, cego para o panorama sistêmico. Hoje, não discutirei a fundo ações para melhorar o equilíbrio sistêmico de Otávio. Porém, gostaria de destacar 2 ações que poderiam ter um efeito significativo. A primeira delas é cultivar um relacionamento profundo e íntimo.
com uma pessoa honesta, sincera e bem desenvolvida com uma visão panorâmica. Pode ser um amigo, a esposa ou até um colega de trabalho. Outra possibilidade seria o Otávio fazer terapia. A segunda intervenção, desenvolver a capacidade de ouvir e entender a perspectiva das outras pessoas, refinando a capacidade de metacognição e flexibilidade cognitiva, ou seja, aprender a ouvir, comparando perspectivas diferentes e estando pronto para mudar de direção ou de opinião quando necessário. Estas duas ações que eu destaquei podem ter um efeito dominó com consequências positivas em todo o sistema do Otávio. Durante a longa jornada da evolução, o caminho que os seres humanos encontraram para formar uma espécie ultrasocial e altamente flexível para adaptar-se a qualquer nicho ambiental foi o caminho da colaboração. Os instrumentos para a nossa espécie ultrasocial você já tem, mas a habilidade para participar e jogar neste time precisa ser treinada e continuamente desenvolvida, pois você não nasce com esta habilidade, a habilidade de colaboração, a cognição moral e o autocuidado. Estas devem ser desenvolvidas e hoje em dia não estão sendo efetivamente transmitidas de uma geração para outra, como ocorreu durante o processo de evolução humana. Não saber colaborar, nem desenvolver a cognição moral ou praticar o autocuidado é um erro sério. Porém, agir como uma vítima e procurar vilões em um sistema complexo é, na minha opinião, um desperdício de tempo e energia. O que fazer a respeito? A solução acontece dentro da nossa mente. Nossas decisões têm o poder de influenciar a qualidade do nosso sistema. Não posso te dizer exatamente o que fazer a respeito, pois eu não conheço a sua situação. Portanto, busco descrever os princípios mais importantes, pois uma vez que você entenda estes princípios, poderá refletir e explorar as melhores respostas para a sua situação. Além disso, o exercício de responder à pergunta de qual é a intervenção mais efetiva para você, com uma reflexão, diálogo, será um grande passo na direção do seu desenvolvimento e do desenvolvimento da sua cognição moral. Lembre-se que ter uma cognição moral altamente desenvolvida frequentemente significa ser a pessoa que fala a verdade que ninguém quer dizer. Portanto, você precisará de coragem. Só para ilustrar, algumas sugestões de intervenções possíveis para melhorar o equilíbrio sistêmico. Uma das ações para melhorar a qualidade da colaboração é desenvolver a capacidade de ouvir e entender a perspectiva alheia. As pessoas, no geral, pulam em conclusões e não têm disciplina para ouvir e entender a perspectiva das outras pessoas hoje em dia. Outra sugestão é em relação à cognição moral. Para tal, cultive amizades com pessoas inteligentes, bem intencionadas, que falam a verdade inconveniente que você precisa ouvir. Isto irá aumentar a qualidade da sua reflexão e do seu diálogo. E terceiro, para cultivar o autocuidado, explore oportunidades de um trabalho voluntário. Quando converso com as pessoas, a maioria delas não consegue entender facilmente o conceito de sistema humano. Relembrando, a nossa cognição não evoluiu para entender um sistema complexo, e sim para contar histórias simples de causa e efeito lineares, portanto, não conseguimos facilmente enxergar o panorama. Porém, as evidências hoje apontam para um desequilíbrio grave com o nosso sistema. Uma socialidade pobre com individualismo, cognição moral fraca com pouca reflexão e diálogo e uma baixa habilidade de colaboração. Lógico que eu estou falando da maioria dos países e não da Suécia.
Pois, apesar de alguns pontos fora da curva no lado positivo, acredito que, se a sociedade medisse a qualidade da pró-socialidade humana hoje, os resultados médios seriam catastróficos. Considerando que o preço do fracasso é o desespero humano, que se caracteriza por um aumento do risco de suicídio, dependência química e depressão, acredito que deveríamos pausar, refletir neste ponto com mais calma e testar a nossa crença de que não há nada de podre no reino da Dinamarca. Otávio está andando de olhos vendados a passos largos na direção de um abismo de isolamento social e alcoolismo. Ele tem a capacidade intelectual e a educação necessária para entender os conceitos científicos e mudar. Porém, como todo o sistema ao redor dele está desconectado, esta mudança é difícil. Otávio se isola e se torna competitivo, enquanto as pessoas ao redor dele o criticam, fofocando e mantendo uma reputação de competitivo e arrogante, criando um círculo vicioso. Ele se torna competitivo e isolado porque o ambiente é hostil. O ambiente é hostil porque ele é competitivo e isolado. É claro que Otávio deve tomar a iniciativa para iniciar esta transformação, porém, ele está dentro de um sistema desequilibrado que não trabalha por ele. Porém, todos que têm consciência do desafio que ele está enfrentando deveriam sentir-se moralmente responsáveis por ele. Olhar com compaixão genuína e trabalhar pelo bem-estar do Otávio pode ter um efeito transformador e mudar a direção desta profecia autorrealizável. Uma das poucas pessoas tentando cuidar do Otávio é a chefe dele. Ela não está conseguindo se conectar com ele de uma forma genuína para poder iniciar esta mudança. É por isso que o halo-cuidado é tão fundamental, pois não deixa a direção do sistema unicamente na cabeça do indivíduo. Cria checagens e monitoramento que permite o sistema cuidar da pessoa e a pessoa cuidar do sistema. Quando todos no time se sentem responsáveis pelo bem-estar de todos, as conversas difíceis acontecem, as amizades se fortalecem, entre muitos outros comportamentos positivos. O sistema se torna mais equilibrado e saudável. Seria mais provável que Otávio mudasse de direção caso várias pessoas ao redor dele estivessem trabalhando com o mesmo entendimento panorâmico na direção de um equilíbrio sistêmico. Enquanto isso, Pedro está inserido em um sistema tão robusto que eu não consigo ver nada de significativo que necessite mudança. Ele cuida de todos ao seu redor e, ao mesmo tempo, todos cuidam dele. A reputação dele é sólida e ele tem a confiança do time que trabalha unido na direção do sucesso dele e de todos. A saúde do sistema se observa na qualidade da cognição moral, colaboração e o halo-cuidado. A diferença entre os sistemas de Pedro e Otávio é brutal. Porém, uma pessoa que conhece ambos no trabalho não conseguiria enxergar este panorama. Talvez até achasse que Otávio é um vencedor. As pessoas que vivem dentro do sistema estão cegos para o todo. Veem somente partes. Ganhar esta perspectiva ampla requer uma análise profunda de toda a rede de interações e treinamento sobre os conceitos de como entender um sistema social humano. A qualidade dos fundamentos da pró-socialidade humana em uma rede social é invisível ao olho nu, porém, uma força extremamente poderosa. Para concluir, a vida moderna tem um sistema de interações que não foi desenhado para o design humano
e não leva em consideração incentivos ou métricas para apoiar o ser humano na direção de uma vida plena. Os incentivos atuais estão completamente furados. Tenha certeza de que nem a Mercedes na garagem ou os milhares de seguidores no Instagram irão cobrir o buraco interior deixado pela falta de equilíbrio sistêmico e reduzir o risco do desespero humano no final da vida. A transformação que a sociedade está sofrendo, secundária ao uso da mídia social e da tecnologia, está piorando a desconexão entre o sistema e o design humano. A vida moderna não está nem aí para criar incentivos para o indivíduo ir na direção de uma vida plena. Sem uma decisão consciente e proativa de cada um, o ser humano é simplesmente uma vítima de um sistema precário e completamente inadequado. A sociedade está sonâmbula, caminhando na direção oposta a uma vida plena. Irei dissecar a ciência da socialidade, individualidade e cognição em breve. Porém, o ponto mais fundamental na área sistema é cultivar o equilíbrio sistêmico, ou seja, reconhecer que o ser humano nunca foi desenhado para viver em isolamento, e sim para estar significativamente conectado com o sistema. Entre outras ações, cultivar e treinar a sua capacidade de colaborar, diálogo e reflexão para desenvolver a sua cognição moral e equilibrar o halo e o autocuidado são princípios que estão escritos na pedra humana, ou melhor dizendo, no nosso DNA. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas. Caso você ache que este é um assunto que vale a pena, por favor me sigam no Instagram, @CaudeConexãoSapiens, e espalhe essa notícia. Tem um novo podcast, Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Caude.